na cidade de São Paulo, o rodízio permanente. O município estabelece a realização de 2 audiências públicas antes do encaminhamento do projeto para votação em plenário. A primeira audiência teve a participação de vereadores, de representantes da sociedade civil, entidades de classe e do presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego. Para Nelson Maluf Elrage, o projeto elaborado pelo Executivo Municipal está sendo mal compreendido. O pessoal está confundindo com o rodízio. O rodízio era o dia inteiro e no município inteiro, abrangendo inclusive a área metropolitana, extrapolava a área do município, pegava a área metropolitana. A nossa proposta, a proposta do prefeito Celso Pitta, encaminhada aqui para a Câmara Municipal, ela é somente dentro, a restrição é somente dentro do mini anel viário, compreendido pela Marginal do Tietê, Marginal Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Complexo Maria Maluf, Tancredo Neves, Anhaia Melo, Salim Faramaluf. É só nessa área. Fora dessa área não há restrição absoluta, nenhuma. Segunda diferença é com o horário. No rodízio do Estado é o dia inteiro. Na proposta nossa é só no horário de pico, das 7 às 10, das 17 às 20. Não bastará apenas uma lei ou um decreto determinar a restrição do horário, enquanto o comércio e a indústria efetivamente não cooperarem, criando horários alternativos para a carga e a descarga na cidade. É bom lembrar que ontem, aqui mesmo no Jornal São Paulo, realizou uma pesquisa, abriu os telefones para que as pessoas opinassem se é a favor ou contra o rodízio. Nenhuma pretensão científica nessa pesquisa, mas 79% das pessoas que ligaram disseram que são contra esse rodízio permanente, que, repito, é diferente do rodízio estadual que termina sexta-feira. O rodízio estadual era para diminuir poluição, acaba sexta-feira como previa a lei, ou pelo menos muito próximo daquilo que previa a lei. O rodízio municipal é definitivo. O dia que for aprovado pela Câmara Municipal, é definitivo, entra em vigor assim que publicado no Diário Oficial do município. Só que não vale para o dia inteiro, como era o rodízio estadual. O rodízio municipal, rodízio que vale só para um quadrilátero, estará acontecendo, estará em vigência apenas nos horários de pico do trânsito, das 7 às 10 da manhã e das 5 às 8 da noite. Essa é a proposta. Ainda sobre poluição, vejam só que absurdo. Aquela proposta da Prefeitura e da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de regular os motores dos carros e inspecioná-los anualmente, continua acontecendo esse teste, esse exame nos veículos. Só que vejam um absurdo, eles enviaram hoje as equipes para fazer esse exame, essa avaliação, para dentro do Parque do Ibirapuera. Quer dizer, estão colocando o carro dentro do Parque do Ibirapuera, que deveria ser uma área preservada do trânsito, do tráfego de carros. O Programa Municipal de Inspeção de Veículos começa para valer a partir do dia 1º de outubro. Experimentalmente, um teste, uma demonstração ao público está sendo realizada nesta semana. Os primeiros 2 dias no Shopping Center e agora no Parque do Ibirapuera. Por que o Parque do Ibirapuera? Para o controle da poluição, para a demonstração do equipamento. Os locais escolhidos foram locais de fácil acesso ao público, em que o cidadão teria oportunidade de conhecer detalhe do teste em si. Não tem validade nenhuma esse teste, mas o fato de ser no parque em si não traz nenhum prejuízo, uma vez que aqui é um local aberto à circulação de veículos e o teste em si não está alterando o padrão de poluição que o local conhece, que o local possui. Mas o senhor não acha que é algo diferenciado, um teste de poluição, um teste de controle de poluentes dentro de um parque, de uma área verde na cidade de São Paulo? Não vejo, uma vez que o veículo eventualmente, que está sendo testado eventualmente possa estar contribuindo para a poluição, é o mesmo que todos esses veículos que nós estamos vendo circular por aqui, não só na parte externa, como ali ao lado na via pública. Muito mais veículos parados e poluindo tanto quanto um simples veículo aqui. Esse programa continua? O programa... Essa semana, experimentalmente? Essa semana tem hoje e amanhã aqui no parque. Sexta e sábado ele irá para o estacionamento do Carrefour da Marginal Pinheiros. Que loucura, estão provocando congestionamentos dentro do Parque do Ibirapuera, fila, buzina, né? Solta fumaça, o motorista acelera dentro do Parque do Ibirapuera e atrás vocês viram as pessoas correndo praticando esporte. O Parque do Ibirapuera não é lugar para isso, façamos aí no estacionamento, numa outra área que já tem problemas. Agora, um dos poucos paraísos que o paulistano tem ali dentro do Parque do Ibirapuera, eles levam o carro lá para dentro para fazer exame, para saber exatamente se está expelindo muita fumaça, se está poluindo a cidade ou não. Ali não é lugar para isso, sem dúvida nenhuma que não é. O Código Nacional de Trânsito entra em vigor daqui a 120 dias, no dia 23 de janeiro de 1988. E vai dificultar
a habilitação para aqueles motoristas que muitas vezes não teriam condição de estar na rua. É por isso que muita gente hoje já está procurando as autoescolas, já está tentando adiantar essa providência. Por quê? Vale explicar antes da gente trazer a reportagem. Porque com o novo Código Nacional de Trânsito, haverá um período de 1 ano em que você, mesmo depois habilitado, estará sob teste, estará sendo observado pelas autoridades de trânsito. Se cometer irregularidades naquele período de 1 ano, você pode não ter a carta confirmada. E, por enquanto, essa regra ainda não vale. Por isso, muita gente tem procurado as autoescolas desde ontem. O novo Código de Trânsito brasileiro só entra em vigor em janeiro de 98, mas devido às dificuldades que a nova lei vai trazer para se conseguir uma carteira de motorista, a procura por autoescolas tem crescido nos últimos meses. De quanto que foi esse aumento? Atualmente, nos últimos meses, o crescimento foi de 20%, mas devido à divulgação da aprovação pelo presidente no dia de ontem, nós esperamos um crescimento ainda maior na casa de uns 50%. Hoje já houve esse aumento? Sim, hoje na casa de 10% a 20% aproximadamente. As autoescolas mudam que acrescentam-se alguns exames não, são cursos na realidade, cursos de direção defensiva e de primeiros socorros. E que isso, além de encarecer a carteira, o aluno vai perder um tempo maior para fazer esses exames. E com isso, a tendência é dar uma diminuída, inclusive a partir de janeiro, no movimento às autoescolas. Atualmente, para o candidato conseguir uma categoria profissional, ele tendo menos de 21 anos, ele só consegue a categoria C. Sendo maior de 21, ele consegue a D e a E. Que a D, no caso, por exemplo, ele dirigir um ônibus e a E para dirigir uma carreta. Com a nova lei, não. Ele é obrigado a habilitar-se na categoria B. Após 2 anos de habilitação, é que ele pode pleitear a categoria C, D ou E. Canal 21, São Paulo. Vamos então acompanhar, saber das barberagens que os motoristas estão fazendo no trânsito. Vamos lá, Liliana Morales. Repórter Aéreo Banco Bandeirantes. Velocidade e tecnologia na informação. Motoristas imprudentes atrapalham e bastante o trânsito. Hoje, vários devem estar espalhados pela cidade, já que o trânsito já chega a 90 quilômetros em toda a cidade de São Paulo, segundo a CET. Nós observamos o trânsito muito complicado aqui pelas avenidas Prestes Maia e Tiradentes, saindo do túnel do Anhangabaú em direção à zona norte da cidade. Bastante lentidão. Já pela Santos Dumont, o trânsito começa a melhorar no trecho inicial da Santos Dumont. Sentido contrário, sentido centro da cidade, Prestes Maia e Tiradentes são uma ótima opção ao motorista, já que não há congestionamento. Na sequência do Jornal São Paulo, nós estaremos entrevistando aqui o diretor da Academia da Polícia Civil, Dr. Tabajara Novazzi Pinto, falando do novo currículo da Academia, que prevê até a aula de Tai Chi Chuan. Daqui a pouco. MASP, 50 anos de pura arte. O rodízio de veículos continua em setembro. Atenção às alterações. Segunda-feira, finais 7 e 8. Terça-feira, finais 9 e 0. Quarta-feira, finais 1 e 2. Quinta-feira, finais 3 e 4. Sexta-feira, finais 5 e 6. O horário, das 7 da manhã às 8 da noite. Duração até o dia 30 de setembro. Atenção, você que está construindo ou reformando. Que dor de cabeça, hein? O material não chega, o pedreiro reclama. Acabou o cimento, faltou azulejo. Ligue para a Sanfer. Na Sanfer você encontra do alicerce ao teto o estoque completo. Com a Sanfer só não constrói quem não quer. A Sanfer entrega todo e qualquer material até em 24 horas. E você ainda paga como quiser. Uma loja a 100 metros do metrô Jabaquara e outra no comecinho da Imigrantes. Laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo desmente a versão dada pelo GAT sobre a morte de um comerciante de Santo André. Lembram desse caso? Aquele caso que o GAT foi obrigado a invadir o apartamento e surgiu a dúvida.
se o comerciante havia reagido ou não e por que ele teria morrido, se ele teria se entregue. Teria morrido na sacada, dentro do apartamento, o que teria acontecido? O laudo agora parece que esclarece definitivamente o assunto. O IML de São Paulo fez exumação do cadáver e encontrou que o IML de Santo André sequer viu 2 projéteis no corpo. Concluiu que foram 4 os tiros, 1 pelas costas e 3 pela frente, sendo 1 no peito. O IML de Santo André só havia encontrado 3 tiros. O novo laudo, com 4 tiros, desmente a versão do GAT, Grupo de Operações Táticas Especiais, que garantiu. Tinham sido 3 os disparos. Ele ainda oferecia risco, por isso que ele tomou o 3º tiro. Oswaldo foi morto na sacada da casa dele, em Santo André, depois de fazer a própria esposa Márcia como refém. E foi a esposa quem denunciou. O marido foi executado. O GAT negou, garantindo. Só atiraram porque foram recebidos a balas. Ele disparou contra a equipe e, simultaneamente, a equipe revidou. Laudo residuográfico desmentiu os policiais. Não havia pólvora nas mãos de Oswaldo. Durante reconstituição, onde só o GAT contou sua versão, os policiais disseram que acertaram os 3 tiros quando ele estava na sacada e que o primeiro tiro foi no peito. Mas fotos e imagens mostram que não havia ferimento no peito dele. E mais, laudo da Unicamp atestou que na sacada ele levou apenas 2 tiros, nenhum no peito. Restou então a hipótese de Oswaldo ter sido atingido no peito já dentro da viatura, depois de socorrido a caminho do hospital. Quando ocorreu o crime, o comandante do choque era o atual comandante-geral da Polícia Militar, Carlos Alberto de Camargo, que na época defendeu seus homens. O senhor não houve excesso? Absolutamente. Foi uma operação normal? Foi uma operação normal. 8 meses depois da morte, o delegado Gertson Ferreira, que preside as investigações, está em fase final. Está relatando o inquérito, que já tem 800 páginas. Embora o inquérito só chegue ao fórum na semana que vem, os promotores que acompanham o caso estão convencidos que foi uma operação mal feita e mal orientada e que o GAT, desde o início, inventou uma versão absurda para a história. Acreditam também que o comerciante não foi morto nem na sacada, nem dentro do apartamento. Acham que ele foi executado a tiros depois de dominado. Por isso, 7 policiais que participaram da operação serão denunciados pela promotoria. Bom, com a palavra, com certeza nós estaremos ouvindo nos próximos dias o novo comandante da Polícia Militar, que à época era o comandante desse grupo, era o comandante do batalhão que atuou naquele caso. Agora, é inegável que há uma iniciativa, há uma tentativa, é claro isso, é público, uma iniciativa de melhoria da situação da Polícia em São Paulo, da Polícia Militar e da Polícia Civil, ninguém pode negar. Nós estamos aqui para falar de uma dessas iniciativas, uma iniciativa muito interessante da Academia de Polícia. Vamos conversar com o Dr. Tabajara Novaes e Pinto. Boa tarde, Dr. Tabajara. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Sabino. Um prazer. Mudando o currículo da Academia de Polícia, é isso que está acontecendo? Não, estão sendo acrescentadas disciplinas complementares e de apoio à atividade policial. Né? Constituem a prática da ikebana, um arranjo floral, para tirar o estresse do policial, e do tai chi chuan. Vamos por partes. Ikebana, o que seria a ikebana e como é que ela funcionaria? Para que ela serviria na formação do policial? Ela é a arte de conservar plantas vivas em recipientes com água. Ele faria isso depois da atividade policial, como uma forma de diminuir o estresse a que ele é submetido durante a atividade policial. Ele faria aquele arranjo, uma obra de arte que ele faria, daria muita satisfação a ele, reforçaria a autoestima dele, e o estresse diminuiria. Isso ele faz dentro da academia? As aulas, as oficinas vão ser feitas dentro da academia. Não houve ainda aula de ikebana? Não, você está convidado já para a aula de novo. Ah, é? Ótimo. Quando é que acontece a primeira? Dia 8 de outubro. 8 de outubro? Estaremos lá, com certeza, acompanhando, estaremos lá. A gente vai poder ver todos os policiais, normalmente homens até pela profissão embrutecidos, naturalmente embrutecidos pela profissão, pela rua, pelas dificuldades que enfrentam na rua, mexendo com as plantas, ali fazendo o seu trabalho nas plantas. Interessante. A segunda iniciativa que o senhor disse é o tai chi chuan. Tai chi chuan. Tai chi chuan é aquela ginástica que parece em câmera lenta para nós ocidentais, é isso? Isso, que visa também o equilíbrio, visa transformar o ser humano em pessoa, né? Equilíbrio entre mente e corpo, não é isso? Isso, e nas etapas mais adiantadas é uma luta marcial também. Certo.
Compreendo. Ela prepara também até para esse estágio. Também para esse estágio. E eles farão também essas aulas na Academia de Polícia? Parece que ontem já teve uma aula de Tai Chi Chuan. Teve aula, agora as aulas são de segunda, terça e quinta, das 4h30 às 18 horas. De Tai Chi Chuan? De Tai Chi Chuan durante todo o curso. Agora, as aulas de Tai Chi Chuan, elas não têm um horário específico do dia em que é melhor para ser praticada? Parece ao amanhecer? Ou não, tem os horários ideais, perto da natureza, né? Mas não há um horário específico. Há 1h30 de aula que há esse lapso de tempo necessário, 1h30 cada aula. Agora, aqueles que frequentam a Academia de Polícia não frequentam de terno e gravata? Eles fazem essa aula de Tai Chi Chuan de terno e gravata mesmo? Não fazem. Fazem com uma roupa bem... Apropriada. Porque ontem foi de terno e gravata a primeira aula. Foi de terno e gravata ontem, porque estavam todos os delegados dos 81 e não será dada a aula para 81. Nós vamos dividir em 3 turmas. Certo. Com pouca gente. E o senhor sente calma? Essa equipe, essa turma está calma, fazendo... Eles estão adorando, são jovens muito bem selecionados, eles foram selecionados entre aproximadamente 10 mil pessoas, candidatos, são 81, são a média de 25 anos. E eles são todos bacharéis em Direito? Todos bacharéis em Direito, é muito fácil trabalhar com eles. Eles estão recebendo bem essa novidade. Quanto tempo é o curso dentro da Academia de Polícia? Bom, eu tenho planejamento até final de janeiro ou começo de fevereiro para esse curso. É um curso rápido, não é um curso muito longo? Era mais rápido ainda. Eram por volta de 3 meses, o que não formava o policial adequadamente. Eu pretendo dobrar, né? E o ideal seria um pouco mais ainda. Vamos ver se eu consigo aumentar. Quais são as outras matérias que eles têm naturalmente no currículo? Naturalmente, a investigação policial, são as matérias básicas. O que se aprende numa aula de investigação policial? Aprende-se partir dos indícios do crime para o criminoso. Basicamente, o aprendizado é esse. Aprende-se papiloscopia, criminologia, criminalística principalmente, né? A academia, aliás, tem ótimos professores. Ela conta com experts da USP, da Universidade de São Paulo, expoentes da magistratura e da própria instituição policial. E que outras matérias o senhor poderia destacar interessantes para a gente contar um pouco? Porque as pessoas não sabem como é que é a formação do delegado, né? Sim. O delegado, basicamente, ele tem que ser bacharel em Direito. Certo. Ele presta um concurso de 3 fases. Certo. A primeira fase é uma fase de teste de múltipla escolha, versando sobre vários campos do direito. Depois, a segunda fase é uma prova dissertativa, onde vai fazer 4 redações sobre temas de direito, e a última fase é um exame oral. E o senhor sente que esse curso na Academia da Polícia Civil tem preparado bem os policiais? O senhor sente hoje que os policiais estão bem preparados, João? De uma forma geral? A nossa academia, como policial civil, eu vou deixar a modéstia de lado, policial civil paulista, eu vou deixar um pouco a modéstia, mas é uma ilha de excelência no continente sul-americano, a nossa Academia de Polícia. Então, as matérias básicas são suficientes para formar bem o policial. O que ocorre é uma diferença entre a cultura policial e a cultura da comunidade. Havendo um choque entre essas duas culturas. Porque, puxa, é um pouco difícil de condensar isso, mas basicamente porque a polícia, ela tenta acompanhar a cultura que mudou da sociedade. Por exemplo, houve uma cultura pelo movimento de 64, durante o movimento de 64, um movimento revolucionário, né? E agora essa cultura está mudando. Nós estamos entrando num ambiente de liberdade democrática. Certo. E a polícia, ela tem dificuldade, porque a polícia tem cultura própria, vamos assim dizer. Ela fica enclausurada e ela demora para essa cultura acompanhar a cultura da comunidade. É claro que, se deixar com o tempo, ela muda. Ela vai mudando pela educação informal, pela família. Quer dizer, algum daqueles preceitos que a polícia tinha na época da repressão, na época... Sim, continuam arraigados. Continuam arraigados. Continuam arraigados. Isso é possível de se mudar com o tempo, né? Pela educação informal, como eu falei para você, até a televisão educa, né? Atenção, policiais civis, por favor, não façam a mesma coisa que faziam na época da repressão e na época da ditadura, não é? O senhor não daria esse conselho também? Daria, claro. Mas o que é importante dizer é que a educação formal, otimiza essa mudança de cultura, a educação da escola. E é isso que nós estamos querendo fazer na academia, que a administração está querendo fazer na academia. A educação formal vai fazer com que ele se emparelhe com a comunidade, né?
E, por outro lado, a comunidade deve frequentar a academia. Na academia há diversas comissões sobre diversos estudos policiais com a sociedade civil ajudando. Porque é claro que quem entende de polícia é o policial. Certo. Mas ele, na atividade policial, ele toca outras áreas de interesse durante a atividade, e essas áreas, quando nós vamos resolver algum assunto em nível de comissão, essas áreas têm que ser ouvidas. Então há várias comissões já na academia, com ONGs funcionando. Para ajudar. Para ajudar. Bom, que o senhor seja bem sucedido nessa árdua tarefa de mudar um pouco a filosofia da polícia. O que a gente sente é inegável que há uma boa vontade, uma disposição realmente da melhoria da qualidade da polícia, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Doutor Tabajara Novaes de Pinto, diretor da Academia de Polícia Civil, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal São Paulo. Eu que agradeço, Sabino. Muito obrigado. E nós estaremos lá na primeira aula de Ikebana, né? Isso, faço questão que esteja. Vamos acompanhar. Olha, que o senhor tenha realmente sucesso, porque são muitos ainda os crimes praticados e cada vez com mais sofisticação. Acompanhe a sofisticação dessa quadrilha que assaltou e que roubou esse prédio na região do Butantã. O roubo que aconteceu neste edifício comercial na rua Butantã, na zona oeste da cidade, está intrigando a polícia. Na madrugada desta quarta-feira, 2 homens com fardas da polícia militar renderam os 2 porteiros e o zelador deste prédio. Depois disso, eles chamaram via rádio comunicador outros 8 integrantes da quadrilha. Então, todos os assaltantes subiram em diversos andares do edifício e arrombaram 4 empresas: a Pneumac, a Informec Informática, a Camargo Dias e a Intermide Importação e Exportação. No entanto, os proprietários não informaram a polícia o que foi levado. O trabalho da perícia também não vai contribuir muito para as investigações, uma vez que as salas invadidas pelos ladrões já haviam sido arrumadas, prejudicando as provas técnicas que teriam ficado no local. O inquérito terá prosseguimento pelo 14º Distrito Policial de Pinheiros. Canal 21, São Paulo. Mas o detalhe, a coisa mais importante é realmente essa, quer dizer, o assalto começou com 2 pessoas e através de radiotransmissores eles mobilizaram outros bandidos e se tornou um assalto de grande dimensão. Ainda na área policial, terminou hoje à tarde, agora há pouco, a rebelião dos 288 detentos da cadeia pública de Mogi das Cruzes, no Vale do Paraíba. A rebelião durou 48 horas. Detalhe, hein? Hoje de manhã, acreditem, eles estavam cavando o túnel. Os presos, a polícia sabia, cercou o local, mas não sabia para onde, para que lado é que o túnel estava sendo cavado. Foi, olha, quase que chamaram ali um especialista em satélites para tentar detectar para onde estava indo ali o túnel. Um caso que está se tornando também de polícia é o do buffet Érico, em São Paulo. O Canal 21 denunciou em primeira mão esse problema e o prejuízo que estavam sofrendo os clientes do buffet Érico e continua acompanhando. No último dia 9, a gerente do buffet Érico ligou para a Adriana para confirmar uma reunião que aconteceria no dia 13 para conferir os detalhes do casamento. Nesta mesma semana, o buffet foi fechado pela justiça. A partir daí, eles tentaram vários contatos. Que vai entrar na parte de cima. Se eu colocar só a ricota, ela vai ficar meio sem graça, porque ela não tem como derreter, ela não tem nenhum pingo de gordura, então ela não derrete. Então, para melhorar isso, o que a gente faz? Aí a gente amassa bem para ela ficar menos granulada possível, porque senão ela fica com os pedaços grandes, fica feia, né? E aí você coloca a mussarela ralada. Mussarela ralada é psicológico, parece que rende mais. Se você pegar 100 gramas de mussarela sozinha, você vai perceber que parece que tem pouquinho. Aí você rala, ela fica assim, bonita. Então, na verdade, a gente faz isso aqui para aumentar a quantidade e diminuir as calorias. Deu para vocês entenderem direitinho, né? Muito bem, vamos ver aqui. Nossa couve já está pronta. E tomatinho também, então vamos lá. Depois da polenta, para vocês que chegaram agora, não precisam ficar preocupados, porque eu não fiz a polenta ainda. Nós estamos invertendo aqui, porque eu quero levar ao forno ainda antes de vocês irem embora, para vocês poderem ver como é que ficou toda a receita de hoje. Então, a gente já vai fazer isso já já. Então, aqui, olha, vamos pela ordem? Gente, na verdade não tem ordem, mas, sei lá, vocês podem seguir isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou colocar o tomate de preferência para colocar o tomate mais assim na parte da borda. Vocês vão entender já já por quê. Porque sempre numa alimentação, um dos pontos
importantes é você ficar preocupado com isso daqui, pelo visual, né? No caso de você estar compondo cores diferentes para abrir o apetite das pessoas. Cuidado só para não abrir demais, viu? Mas você não acha que 4 porções aqui é mais do que suficiente? Nossa, hoje essa semana, aliás, eu estou boazinha, viu? Tudo que nós estamos fazendo aqui está assim super farto. Para você não ficar aí falando, ai, mas é tudo uma comidinha tão pouquinha. Isso aqui não é pouquinha. Você já aprendeu? Quando você anotar a receita da gente aqui, da Baixas Calorias, eu pus aí 4 porções. Vamos imaginar que você já está super acostumado com o regime, que não consegue comer muito. Você pega esse total que eu dei, faz vezes 4, né? Que aí você vai ter o total da receita. E aí você divide pelo número de porções que você quer, porque aí você vai ver que, de repente, você consegue comer menos do que isso que nós estamos mostrando aqui e de uma maneira que você fique satisfeita. E aí você diminui a sua caloria. Isso vai depender de cada um. Agora, para aquele pessoal que ainda está assim, né, meio, ai meu Deus do céu, fazer regime é chato, né, tem que controlar tudo, aí você aproveita e já come as 4 porções, que aí você vai animando. Eu sou a favor de um regime ao contrário, né? Tem muitas pessoas que fazem um regime assim, começa, come, 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 aí fala assim, vou fazer regime, aí começa, faz um regime super absurdo, deixa de comer, não pula o café da manhã, gente, faz um monte de barbaridade. Aí o que acontece? Essa pessoa se sente super fraca, lógico, ela estava acostumada num ritmo, de repente ela, sem mais nem menos, ela muda isso, aí você começa a sentir fraqueza, começa a vir aquela coisa de falta de motivação, porque você está com fome. Gente, é horrível ficar com fome, vocês não acham? Aí dá tudo errado. Então eu às vezes, eu sou assim, a favor de fazer um pouco, assim, redução gradual, aí sim você acostuma com uma alimentação com menos quantidade. Mas no comecinho, principalmente a segunda-feira famosa, segunda-feira é famoso, né? Todo mundo começa regime segunda, é muito difícil, porque, principalmente porque você vem de um fim de semana onde, pela lógica, você se alimenta melhor ou mais, não sei. Bom, gente, enquanto eu acabo de enfeitar aqui, vocês dão uma passadinha pelos comerciais e a gente volta num instantinho para terminar nossa receita. Até já! Fazendo uma chantagem em cima do presidente da República e fica me agredindo. Por esse tipo de jogadinha, eu aposto que ele é candidato, ele tem vergonha. Está envergonhado de dizer que é candidato, porque a última pesquisa da Datafolha ele apareceu só com 14 pontos, quando eu estava perto de 40. Aposto que vai virar o gemado para ser candidato e vai ser derrotado. Foi dura, mais uma vez, a declaração do ex-prefeito Paulo Maluf. Já em Brasília, a votação da reforma da Previdência, o plenário do Senado derrubou o artigo que tornava definitiva a cobrança da CPMF. A proposta da cobrança permanente do imposto estava no substitutivo do senador Beni Veras. O destaque propondo a retirada desse artigo foi apresentado pelo senador Fernando Bezerra, do PMDB do Rio Grande do Norte, e foi aprovado por 41 votos contra 27. Jornal São Paulo pelo seu canal 21, no dia em que o sol voltou e o calor também. Temperatura de momento 23 graus em São Paulo. Nesse momento faz calor na cidade. Sérgio Verniz, é a volta que nós tivemos às 15 horas, 33 graus. Nós tivemos a penetração do vento norte e noroeste que favoreceu essa elevação da temperatura. Agora, com o calor de volta, nós vamos passar a ter alguns problemas, como, por exemplo, aquilo que nós já citamos anteriormente, possibilidades de chuvas mais fortes, são aquelas esperadas, serão as esperadas chuvas da primavera que começarão a acontecer. E sempre que houver a penetração de vento norte e noroeste, as temperaturas ganharão maior elevação. Aliás, Marco Antônio, se você me permite, eu tenho um dado estatístico aqui interessante. No inverno, neste inverno, nós tivemos, no inverno que acabou, 28 graus de média de temperatura em todo o inverno. O normal do inverno seria uma média de 25 graus. E a primavera será tão quente como foi o inverno. Aliás, poderá até ser um pouco mais, hein? O dia de hoje demonstrou isso, 33 graus, a temperatura já chegou. Frente fria para amanhã, tinha uma informação sobre isso? Você confirma ou não, Verniz? Nós temos uma frente, mas ela não tem atividade chuvosa. Por enquanto, apenas ar frio.
Agora, o que nós poderemos ter, a influência desse calor, da elevação da temperatura, com instabilidades locais, e poderemos ter também algumas áreas de instabilidade sendo formadas entre a região centro-oeste e o Paraná, Marco Antônio. Obrigado, Sérgio Vernizzi. Ainda neste clima, nós vamos falar de música com a Patrícia Travassos e uma feira de instrumentos musicais em São Paulo. É isso, Patrícia? Exatamente, Sabino. E aqui na Expo Music 97, os ritmos se misturam. Os instrumentos eruditos convivem lado a lado com os instrumentos populares para atender quem toca do jazz ao samba, passando pelo rock e até pelas orquestras. 2 dentes de alho picados, 2 colheres de chá de azeite, 200 gramas de ricota, 100 gramas de mussarela, orégano. Prontinho? Vamos trabalhar? Para fazer a polenta, eu vou colocar a farinha, o fubá mimoso, a água e vou mexer até que ele comece a engrossar. E sal também, né? Você vai colocar um salzinho para poder ficar bem temperado aqui, apesar da gente ter colocado lá nos outros ingredientes também. Enquanto a gente vai misturando aqui, se você quiser saber de alguma publicação na área de cozinha light, você já sabe, né? Com cuidado, até que você tenha um resultado bom. Olha, aqui já começa. Eu coloquei um pouquinho menos de água pra gente andar um pouquinho rápido. Se começar a engrossar demais, aí eu coloco, porque eu coloquei só 2 xícaras. E nós vamos precisar colocar mais um pouquinho sim, viu? Então nós tínhamos colocado 2, vamos mais uma. Porque senão ela fica com uma consistência muito grossa desde o início. E aí depois você não consegue chegar no ponto certo, que ela começa a espirrar, né? E já viu. Vamos lá, nossa... Não dá tempo, né, da gente mostrar tudo. Olha, ela vai ficando, tá vendo, com a consistência assim, ó, está mole ainda. Então ela vai mais tempo, até que você espalhe essa polenta na forma. Entenderam direitinho como é que é? Vou abaixar o fogo aqui, porque ela vai ficar espirrando. E eu vou retirar, porque senão não dá tempo de vocês verem. Em casa você vai deixar ela ficar com o queijo bem derretidinho, se bem que ela já está. Gente, olha aqui. Delícia essa receita, uma receita simples de ser feita, que você vai usar muito bem aí na sua cozinha de baixa caloria, com poucos ingredientes. Não vai comer tudo, hein? Só a sua porção. Eu continuo aqui com a minha polenta engrossando, olha, já está bem grossinha, mas você vai deixar pelo menos uns 5 minutos a mais aqui. E, gente, não dá mais tempo de nada. Até lá. O policiamento de trânsito vai fazer blitz constantes. Nós estamos justamente acompanhando uma dessas blitz na esquina da Rebouças com a Brasil. 6 carros já foram parados. Um dos artigos do Código Nacional de Trânsito diz que é proibido alterar cores e equipamentos de iluminação do veículo. A luz estroboscópica fica piscando constantemente, o que tira a atenção e ofusca a visibilidade do motorista que vem atrás. E segundo os policiais, isso já até causou acidentes. Quem tiver o equipamento leva a multa de R$ 72 e vai ter que retirar a luz na hora, senão o carro será apreendido. Evan Sack de Pinheiros. Você vai ter a seguir. Passagem, operação gigantesca que vai ser realizada na zona sul da capital paulista, região também do ABC. E o que a gente pode adiantar é que essa blitz gigante também vai contar com a participação de policiais do Detran, fiscais da Secretaria da Fazenda, policiais civis, tropa de choque da PM e, além disso, 2 helicópteros. E todo esse grande aparato policial foi solicitado pela CPI do crime organizado. E aí a gente vai observando justamente esse deslocamento só das viaturas de rota, e por aí você já tem uma ideia do que é a dimensão, a grandeza desta operação policial que vai sendo realizada aqui na capital paulista. E aí você já tem a ideia exatamente de como é essa organização que existe, até mesmo no deslocamento das viaturas. Agora você imagine na hora de enfrentar a criminalidade.
com toda certeza é uma organização que faz, felizmente, com que a criminalidade acabe perdendo. É o caso, pelo menos, que a gente pode registrar do trabalho dos policiais da rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar. Mas há muitos outros também, como a gente já informou, que estarão participando desta operação e que, com toda certeza, é uma operação gigantesca. E agora nós já estamos na Via Anchieta, porque o ponto de encontro marcado com as demais viaturas policiais que vão participar dessa operação é no quilômetro 24. E nós, inclusive, já estamos nos aproximando. E aí você já vê outros policiais que estão também para participar dessa operação. E a gente já vai, inclusive, obter maiores detalhes sobre ela. E aqui no ponto de encontro dos policiais, a gente já tem a informação de que essa blitz tem como alvo exatamente duas empresas de ônibus, Pérola da Serra e Zé Tour. E a gente vai conversar aqui com o deputado Afanásio Jazade, que é da CPI do crime organizado, para ter maiores detalhes. Deputado, com licença, qual é o objetivo exatamente dessa blitz? Bom, o objetivo é detetar alguns pontos de roubos e cargas e de receptação de material roubado, inclusive de desmanche de caminhões de carga também, que são roubados, seriam desviados para essa localidade, desmontados dentro das empresas, peças revendidas. E existe inclusive informação de que pessoas já condenadas pela justiça estariam trabalhando no desmonte desses veículos. Isso tudo uma denúncia feita à CPI do crime organizado? Isso, foi uma denúncia que nos chegou, nós investigamos, fizemos algumas imagens, inclusive de helicóptero, algumas fotografias que davam conta que realmente numa empresa de ônibus aparentemente não se justifica uma carroceria desmontada de caminhão. Praticamente isso aqui seria o que? Um ferro velho, muitas rodas de veículos, um tanque aparentemente de produtos químicos. Então tudo isso é muito suspeito. A informação é de que caminhões, tratores, automóveis, inclusive, seriam objeto de roubo e estariam sendo desmontados nessas empresas. Daí a razão dessa blitz no dia de hoje. E agora sim, todas as viaturas já estão seguindo para o local marcado. Atenção! E é nessas horas que é proibido tocar sirene, acender giroflex, nenhum sinal sonoro, luminoso, nada, absolutamente. A operação é feita de uma maneira muito tranquila, muito sossegada, até o momento em que se chega ao local do desmanche. Aí sim, a coisa muda de figura. O que eles não querem agora é chamar a atenção, porque, claro, qualquer sinal pode despertar a atenção das pessoas que estão no local do desmanche e, com isso, acabaria comprometendo o próprio andamento da operação. Pronto, olha, já chegaram, olha lá o desembarque. Já desembarcaram, já saíram correndo ali nas viaturas. A gente vai... Olha lá você. Pode observar aí. Até dessa viação Pérola da Serra. Vai observando, olha só a correria dos policiais. Aí tá, vamos lá. Olha só, já estão barrando todo mundo. Um cachorro lá na frente tentando pegar um policial. Ali dentro também. Já estão parando todo mundo. E essa é mais uma operação que você observa. Dá volta. Vamos aqui dentro, Paulo. Aqui dentro. Olha só, e vamos com cuidado, hein? Olha, o policial parece que viu alguém aqui dentro. Foi só checar. Olha, aí vai verificando. Vem cá para os fundos também. É uma operação muito rápida, muito ágil. E você vai acompanhando tudo isso aqui, porque essa é a empresa de que eles têm a informação que se trata. Isso, cachorro. Que se trata do local que usa peças roubadas. E olha aqui nos fundos há um matagal. Uma geral nos anos pra gente dar uma olhada.
fino, hein? Hã? Agora é pente fino. Pente fino em todos os ônibus. Dá uma olhada nos ônibus aqui, ó. Fica dois na segurança, o restante vai olhando dentro do ônibus. Faz pente fino. E o galpão, chefe? Já tá fechado atrás, eu vou voltar agora. E olha, você vê lá no fundo que um policial vai justamente observando para ver se não houve alguma evasão pelos fundos por esse matagal. E os outros policiais também vão observando aqui para ter certeza. Aniori, não. Deu passagem? Não. Aí é, Brad. Mas ninguém conseguiu vazar não, viu? Ninguém fugiu por aqui não, né, sargento? Por aqui não, impossível. Pela atuação aqui é impossível a fuga. E enquanto os policiais fazem a revista nessa empresa de ônibus que nós acabamos de ver, aí está uma viatura também que participa dessa operação, que está indo justamente para outra empresa de ônibus, a Zetur, porque uma outra equipe, outro pelotão da rota já foi para lá também. E nesse momento já entrou no local e já está fazendo a vistoria. E a gente vai acompanhar para mostrar para você o máximo que a gente puder dessa operação. E aí, no final, a gente dá o resultado geral de qual foi a apreensão e se a denúncia realmente se constatou. Atenção, atenção. Tem algum outro utilidade, né? Pode ser para assustar alguém, né? Essa pessoa aqui, Everaldo Medeiros Pereira, é procurado, Tenente? Procurado pela Justiça. Quem é ele? Nós vamos verificar agora aqui, como eu já disse, temos as pessoas detidas, então nós vamos verificar para que não sejam cometidas injustiças, nós vamos verificar agora qual é o envolvimento de cada um. A princípio vão ser conduzidos todos até a delegacia para averiguação, né? E para que seja apurada a participação ou não em algum ilícito que esteja ocorrendo por aqui. Deputado, que plaquetas são essas aí com o senhor? Essas são plaquetas de um caminhão do qual tinha sido cortada a parte onde está a numeração do chassi e onde tinha sido soldada uma outra peça para colocar um novo número do chassi. Então, nós estamos verificando agora, tudo indica ser um caminhão roubado. E olha só, aqui também chegando mais placas, são isso aí, sargento? Perfeitamente, são placas, né? Documentação, eu vou passar ao oficial que está comandando para verificar a procedência exata das placas. E a maioria desse material que você viu aí, mostrado pelos policiais, foi encontrada nesse andar aqui de cima. A gente vai subindo. E olha, aqui continua ainda essa busca que vai sendo feita pelos policiais. Já foi feito checar o celular aqui? Esse celular tá aqui, o celular, enviado nas mãos do senhor. Tá funcionando? Já foi verificado? Não verifiquei, não verifiquei. Em geral tem um número ali. 4. Comando. Tem um papel embrulhado. 9. Nós tiramos isso. Encontraram alguma coisa aí? Entorpecente, o comando. 28. Olha só o que encontraram aqui. É maconha, hein? Já deu pra observar. 2. Quase de maconha. Quem foi detido nesse quarto aqui? O William, né? William? Isso. É o que estava procurado. Isso aqui. Deixa a gente mostrar aqui uma pequena porção de maconha. O indivíduo é viciado em entorpecente, tá? É um indivíduo que já tem passagens. A gente vai verificar, talvez ele tenha até passagem anterior por porte de entorpecente, né? Então foi achada uma pequena porção de maconha aqui nesse local onde foi detido um dos indivíduos. E à medida que os policiais vão vistoriando a casa, vão encontrando mais coisas. Acabaram de encontrar um documento. Aqui, que documento é esse aqui, sargento? Com licença, sargento, que documento é exatamente esse aqui? Esse aqui é uma identidade original de nome de Wilson. E esse daqui é uma xerox autenticada. Está a foto desse indivíduo aqui com outro nome, outra qualificação. Quer dizer, a mesma pessoa com dois nomes? Perfeitamente. Quer dizer, um dos dois é falso? Tudo leva a crer. E a polícia já descobriu que esse chassi que a gente está vendo aqui é de um caminhão roubado, um caminhão de Serra Negra, que foi roubado no dia 17 desse mês, na zona oeste da capital, no bairro de Pirituba. Você pode observar aqui que eles cortaram justamente o ponto em que o caminhão tinha a identificação, a numeração do chassi. Mas o que eles descobriram aqui? Também a cabine desse veículo foi encontrada justamente aqui ao lado. E aí está. Essa é
cabine do caminhão, que já foi praticamente todo desmontado. Mas, Paulo, vem aqui também, porque a outra parte do caminhão também está aqui. E é exatamente... iriam colocar exatamente uma carroceria de ônibus, o que era um caminhão, portanto viraria um transporte coletivo. Mas também já se descobriu aqui que aquele caminhão ali, Paulo, vamos mostrar, aquele caminhão baú ali na frente, olha, também é carro roubado. O deputado que está fazendo o acompanhamento desse trabalho já conseguiu verificar que esse carro também é roubado. E aqui nós já estamos de volta na primeira empresa que você viu quando os policiais da rota chegaram e ocuparam, invadiram aqui o local. E olha só, depois dessa vistoria feita lá, feita aqui também, o que foram encontradas aqui? Armas. Que armas são essas aqui, tenente? Exato, nós temos uma arma de plástico, uma réplica, um 6 polegadas, Rossi com numeração, vários rádios toca-fita de alto, vamos verificar a procedência do mesmo. A placa que vocês notam ali, aquela placa cinza, BUN 6485 de Santo André, é placa de um Volkswagen sedã branco, produto de furto, data recente. E a nota fiscal aqui à esquerda, nota fiscal de um ônibus que se encontra estacionado no fundo, é um ônibus também produto de furto. Ele foi trocado da placa, está com a placa de uma Scania. E aí você vê o ônibus, que também é roubado. Deixa eu perguntar aqui para o deputado, além dos toca-fitas, da arma encontrada e esse ônibus, mais alguma coisa, deputado? Sim, nós temos já aqui um Volkswagen também, um Volkswagen branco, que é produto de roubo, estava sendo descaracterizado. Nós tínhamos informação da existência aqui de 4 máquinas de costura industrial, encontramos uma só, industrial. Encontramos também uma parte de carga roubada de feijão no sítio, um jet ski, 2 motores de popa e uma carga novinha de madeiras. Agora, o que é curioso é que quanto mais se vasculha, quanto mais vai se procurando, vai se encontrando também mais detalhes, como essa Brasília vermelha. Os policiais acabaram de descobrir também que ela está montada sobre o chassi de um Fusca branco. Quer dizer, mais um produto ilegal encontrado aqui na garagem dessa empresa de ônibus. Bom, e aqui, dentro da própria empresa, se constata também essa situação de animais que são protegidos e não poderiam estar sendo mantidos aqui em cativeiro, o que é feito, com certeza, de maneira ilegal. E claro, a gente já tem informação de que esse é um crime inafiançável, o que só vai agravar a situação dos proprietários aqui dessa empresa. Ulisses Rocha para a Cidade Alerta. Por incrível que pareça, veja a nossa legislação. Pelos crimes que estão indo junto com a polícia, o Afanásio Jazade e o Eloy Pietá, por incrível que pareça, fica difícil caracterizar quem é o culpado pelo roubo do caminhão, dessa coisa toda. Agora, com relação à prisão do tucano ali, do passarinho que está ali no cativeiro, o crime é inafiançável. Eles vão para a cadeia não pelo que eles roubaram, mas pela prisão dos pássaros silvestres. É o fim da picada. Isn't this a riot?